Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 12 do livro Deixe-me Viver. Mas antes, já peço a colaboração de todos, pois sem o apoio de vocês, o canal não cresce, gente. Dá uma forcinha aí, o canal tá meio parado, dá uma esfriada. Então, me ajudem a compartilhar o canal, curtam o vídeo, comentem, isso tudo me ajuda muito. Quando mais vocês curtirem e comentarem, mais o YouTube indica o canal para mais pessoas e faz também com que esse conhecimento ajude a mais pessoas, certo? Combinado? Então agora vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores, Luiz Sérgio fala da importância de um médium ser preparado, principalmente para o trabalho desobsessivo. Quanto mais o médium buscar o conhecimento, melhor ele pode desenvolver o seu trabalho. Também falou da importância do caráter e da moral do médium. Falou da diferença entre espíritos sofredores e obsessores. Voltando à colônia dos rejeitados, Luiz Sérgio visitou a enfermaria dos recém-chegados, vítimas do aborto, e nos relatou, na grande maioria, encontravam-se protegidos por mínimas incubadoras, até do tamanho de uma caixa de fósforo, recebendo luz. Espíritos trancafiados em seu perispírito reduzido, quase dementados, rejeitados pelos pais. Cruel realidade. O aborto é um crime cruel e os homens o ignoram. Agora que você relembrou os capítulos anteriores, então vamos para o próximo capítulo. Banho de luz. A máquina humana. Se o encarnado buscasse as verdades espirituais, não viveria nas trevas da ignorância. Quem conhece as consequências de um aborto jamais o comete. Por falta de esclarecimento, muitos males acontecem na Terra. O aborto, um deles. Quantos casais planejam a chegada do bebê? Entretanto, quando a criança não está nos seus planos, é expulsa de maneira cruel através do assassinato. Já de volta à colônia dos rejeitados, fui com meu grupo até o auditório, onde uma plateia muito estranha ouvia atentamente uma preleção de Olavo. Olhei aqueles corpos, sem encontrar palavras para descrevê-los. Alguns espíritos, bem deformados, possuíam o rosto de criança e corpo de adulto. Outros, corpo de criança com braços e pernas de adulto. Olavo tecia comentários sobre o porquê de o homem se dizer dono de si mesmo, sempre pronto a rebelar-se contra a sociedade, dizendo-se livre, porém, na hora da verdade, tudo fazendo para não assumir os fatos. O desejo está em oposição às tendências morais. A mulher só pratica o aborto quando se sente incapaz de assumir uma vida, sendo esta a causa de muitas buscarem ajuda nas clínicas abortivas. Mas os abortados precisam conscientizar-se de que o aborto é um ato físico e o espírito não deve ficar reavivando os fatos tristes que enfrentou. Sei que carrega no corpo a chaga da rejeição, mas nem por isso deve considerar-se rejeitado. Cada cérebro é uma casa, um mundo, enfim, um universo, e somente seu dono pode arrumá-la. Se ficarmos ornamentando nossa casa, nosso mundo, com os enfeites da revolta, da vingança, do ódio, teremos um cérebro perturbado e uma casa mental em desalinho, fugindo do universo de Deus. Sabemos que no momento do violento aborto, o cérebro, defendendo-se, deseja em alguns segundos apenas dar outra vez nova modelagem ao corpo. Nesse desespero, ocorrem as anomalias da forma perispiritual. Não esqueçamos que, para chegar à condição de feto, tivemos de aprender a nos concentrar de tal modo que, por vontade própria, dessemos ao corpo perispiritual a forma diminuta. Olavo mudou o tom da voz, falando suave e pausadamente. Agora, nesse auditório,
Vamos olhar as lâmpadas que se encontram no teto e vamos dar um novo colorido às nossas casas mentais. Vamos ainda buscar no inconsciente o apagador e, depois de ter retirado da nossa mente os fatos cruéis já vividos, vamos fazer crescer a vontade da cura e plasmar com amor um corpo perfeito para nós. Vamos fixar as lâmpadas e agora, como se fôssemos pintores, tocar cada parte do nosso corpo, dando-lhe as formas das quais ele precisa. Estabeleceu-se completo silêncio. As luzes ganharam uma nova irradiação e todos aqueles espíritos, de olhos bem abertos, fixavam as lâmpadas para depois cerrarem os olhos e pouco a pouco foram moldando, cada qual, um novo corpo. Quando olhei novamente aqueles corpos, antes tão deformados, pude constatar que agora voltavam a possuir uma forma mais equilibrada. Olavo parabenizou-os. Conseguiram! De hoje em diante, todos sabem que a chave da felicidade se encontra dentro de nós e que para viver em paz precisamos amar a Deus e ao próximo. Muitos não conseguiram conter o pranto, tal a emoção que os dominava. Ao perceberem que a cura havia se operado, terminada a sessão de terapia, vários enfermeiros foram retirando os irmãos. Não eram mais crianças, eram espíritos que haviam retomado a sua antiga roupagem perispiritual. Acerquei-me de Ápila e indaguei. Será que o ódio acabou? Acho que não. Ainda terão de buscar novos tratamentos. Irmão, até que foi fácil o retorno à forma antiga. Sim, Sérgio. Pode ter nos parecido fácil, mas não sabemos quantas sessões de terapias eles tiveram com Olavo. Enquanto nós dois conversávamos, Olavo aproximou-se. Como passam, garotos? Graças a Deus, muito bem. Por que a visita? Desejam algo? Estamos aqui em estudo e ficamos boquiabertos com o que ocorreu nesse recinto. De quantas sessões eles precisaram? Não sei, foram tantas que perderia meu precioso tempo se fosse contá-las. O importante é que cada qual buscou no interior da alma os elementos psíquicos adquiridos ao longo da vida uterina, procurando descobrir quais foram os acontecimentos que mais o marcaram. Se a redução da forma física ou, principalmente, a violência da hora do aborto. O que faz para ganhar a confiança desses doentes, irmão? Acho, Luiz Sérgio, que eles enxergam em mim um defensor da verdade e notam a minha inquebrantável fé na razão. Além do mais, sempre gostei de crianças. Durante vários anos, quando encarnado, trabalhei numa clínica neurológica para crianças. Hoje usei o sono hipnótico, fazendo-os recordar as circunstâncias que deram origem às suas deformações perispirituais. Só isso foi feito, meu amigo. Eles voltarão a reencarnar através da mesma mãe? Penso que não. Nem acho prudente recolocarmos alguém que já sofreu tanto ao lado dos seus algozes. Pode parecer benéfico para ambas as partes, mas, como estudioso do inconsciente, acho injusto tal procedimento. Foi gratificante observar a felicidade daqueles espíritos antes tão deformados. A violência na Terra, a cada instante, faz tombar uma vítima. Os anos passam, mas o mundo interior de cada homem não muda. Talvez porque em cada ser exista um universo ainda com regiões desconhecidas da própria ciência. Sabemos que o irmão sofreu muito quando encarnado e o seu país vivia momentos difíceis. Como conseguia manter seu equilíbrio? Convivendo com desequilibrados, sentia-me um rei, mesmo com todas as dores por que passei, não só com os bisturis e os médicos, como também em ver o meu país dominado. A doença cruel que ia corroendo-me pouco a pouco era a campainha diária, mas tudo teve um fim. Entretanto, a separação da pátria amada foi o pior.
Sou um homem que sempre acreditou no ser humano e luta para que todos sejam felizes. Quando o inimigo batia à minha porta, eu via nele a outra face, aquela oculta dele mesmo. Graças a Deus, de ninguém guardei mágoas. Irmão, por que a mulher pratica o aborto? Ela é levada pelos preconceitos internos. Pode explicar melhor? Sim, meu amigo. Por mais que a mulher se diga dona do seu corpo, ela ainda não o conhece, e por não conhecê-lo, dele abusa. Quando percebe que não pode controlar a natalidade, a não ser através de métodos anticoncepcionais, vê-se incapacitada. Por mais que pretenda, não consegue ser sexualmente igual ao homem. Para dominar seu corpo, terá de lhe amortecer as funções. Ela me recorda os obesos. Querem emagrecer sem parar de comer. No dia em que a mulher enriquecer sua mente, será dona do seu corpo. Diz-se liberada, mas é prisioneira dos preconceitos. Arraigada aos preconceitos do passado, continua a ser um objeto usado e descartado. A mulher inteligente obtém primeiro sua liberdade intelectual, depois a profissional, para depois fazer a escolha do que deseja realmente na sua condição de fêmea. Acredito mesmo que uma mulher inteligente e realizada profissionalmente jamais praticará o aborto. Quem o pratica hoje em dia são as mais jovens, por temerem as consequências dos seus atos. Diz-se liberadas, mas as de hoje são mais retrógradas do que as de ontem, pois fazem e não assumem. Antigamente, os jovens não cometiam tantos erros, pois às vezes que eram imprudentes, assumiam o que faziam. Hoje não. A juventude liberada está por demais medrosa. Também praticam o aborto as domésticas, que vivem para servir, mas não vivem felizes. E para elas, um filho a mais é trabalho aumentado. Há também as mulheres de baixa renda, que temem a gravidez, porque não veem meios de criar um filho. Portanto, encaramos o aborto como um fato social. A mulher só o pratica porque ainda se julga um ser pequeno. A mulher superior, equilibrada, não mata. Busca nas fibras do seu organismo físico os elementos que poderão ajudar a sua alma no instante em que terá de viver esse momento novo, porque o seu organismo está recebendo outra vida, um filho. Se esta mulher já está realizada intelectualmente e profissionalmente, acredito que jamais pensará em matar. Porém, a mulher objeto, que só serve de forma de prazer ao macho, esta mulher não lhe quer bem. É ser perigoso, porque perigosos são todos os seres pequenos que rastejam sob os pés dos homens. E ela, na primeira oportunidade, usará o ferrão. Ela, a mulher objeto, não possui ainda a base do equilíbrio. Portanto, Luiz, todas as mulheres que abortam precisam fazer análise. Ainda não se descobriram. Algumas nem sabem o que é ser mulher. As verdadeiras mulheres possuem o instinto materno. Elas são os grandes vultos da humanidade. Mas, Olavo, hoje, em alguns países, pratica-se mais o aborto do que nascem crianças. Tem razão. Nunca se viu tanta mulher sem comportamento. Despedem-se, drogam-se, prostituem-se, sem vacilar. Elas ainda julgam que a igualdade de direitos está no sexo e esquecem que as grandes mulheres e os grandes homens fizeram a história através da inteligência e do sentimento. Hoje, a menina deita-se com o companheiro porque está na moda e não por se completar nele. Resultado: homens e mulheres repletos de neuroses. Estou abismado, Olavo. Sempre o julguei um defensor das livres atitudes, achando que o homem, para ser feliz, tem de fazer tudo o que julga certo. Pelo visto, conhece-me pouco. Sou a favor da liberdade da alma. Não acho certo, para livrar-se de algo, ficarmos prisioneiros de outra coisa. Isto é transferência de responsabilidade. Só devemos dar o passo se a perna estiver firme. Não sou adepto dos tombos.
Acho que o homem precisa ficar forte para saber andar ou pular. Um bom psicólogo tem de ajudar o homem a se libertar das amarras, das neuroses, e não descartar uma, adquirindo outra. O sexo hoje é cantado em versos. Fala-se de sexo como se estivesse exposto em uma vitrine, e não como se deve falar, de algo puro e natural, cujo respeito o homem ainda não lhe dá. O Senhor é contra a nudez? Jamais serei contra a nudez. Se ela fosse pecaminosa, nós não viríamos ao mundo nus. Só não é bom para a mente humana usarmos o nu como se fosse um aperitivo para ser tomado antes de qualquer banquete. O nu é uma das expressões mais singelas da nossa alma. Quando a veste de seda ou linho se desfaz, surgindo o corpo, fica defronte dos nossos olhos a máquina física, comandada por uma inteligência chamada espírito. Se nós, envergonhados, cobrimos as partes íntimas, é a nossa alma que não deseja se mostrar. Mas, se caminharmos livres, sem nos envergonharmos, é a nossa alma que já se despiu dos preconceitos e também confia nos olhos que a veem. Está vendo, Sérgio? Não somos contra a nudez. Somos contra as fantasias que o homem carrega na alma e que a fazem, por demais, maldosa. Mas chegará o dia em que na terra todos os homens irão se respeitar. Dizem os livros espirituais que o homem encontrará a fonte e, ao se banhar, conhecerá a sua verdadeira personalidade. Aí sim, a terra será composta de verdadeiros homens, os que já passaram por ela e souberam viver em espírito. O papo estava ótimo, mas Joseph veio buscar Olavo. Em outra ala, sua presença era requisitada. Despediu-se, dizendo-me: Sérgio, fite bem o seu corpo. Nele estão marcadas as partes importantes, e através delas é que nós paramos ou prosseguimos. O corpo é máquina, o espírito também, pois quando uma para, a outra comanda. Portanto, ninguém deve sentir-se incapaz. Deus ofertou-nos a inteligência para que não deixemos as nossas máquinas pararem por incompetência. Até mais. Terminada a palestra de Olavo, fez-se pequeno intervalo, que aproveitamos para colocar o pensamento em dia. Estávamos fixando na tela mental os assuntos que gostaríamos de saber. Se tivéssemos oportunidade de perguntar ao próximo orador, quando soou o sinal característico do reinício das aulas. Deu entrada no recinto um simpático senhor, aparentando meia-idade. A luz que dele partia era tranquilizante. Ao fitá-lo, nossos espíritos sentiam-se reconfortados. Sua voz suave ressoava na plateia, elevando-nos até o Pai. Que Deus, Criador incriado de todo o universo, derrame sobre seus filhos as energias mais puras, para um crescimento espiritual que lhes trará paz. O homem, apesar dos chamados divinos, ainda reluta em abraçar Deus e o seu próximo. Por isso, a dor e o desespero lhe fazem companhia. Mas como fazer para levar aos duros de coração a mensagem de Deus, mesmo sabendo que só ela nos pode curar? Quantos irmãos padecem de doenças terrenas, muitas contraídas por eles mesmos, devido à falta de conhecimento das coisas de Deus? Quantas criaturas dementadas buscam fugir da realidade, porque esta não lhe apresenta condições de uma vida fácil. A Terra vive momentos difíceis. A loucura aposta-se das mentes fracas e vazias, e a ociosidade leva o homem a fugir da sociedade, que cobra de cada um uma atitude digna. Hoje a sociedade sofre ao ver as famílias lutando para salvar seus filhos e estes se prostituindo, praticando delitos, dominados pelo alcoolismo e pelo tóxico. Mesmo assim, os pais ainda temem aproximar-se de uma fonte de esclarecimento e luz, a doutrina espírita. Encontramos o ébrio tombado na sarjeta, a menina se prostituindo,
o viciado, trancado nas celas de uma prisão. Quem pode salvar o homem, continuou o orador, é a família, e esta tem de encontrar nas casas espíritas a verdade e o amor. Hoje, no ano de 1989, ainda notamos falhas no direito penal, porque cada cidadão carrega dentro de si um universo de glórias ou de fracassos. Cada delinquente precisa de tratamento médico, principalmente de um bom psiquiatra. Julga-se o homem, mas esquece-se de curar sua alma, e é esta que se encontra doente. Com pesar, visitamos os cárceres, superlotados de criaturas que mais parecem feras, mas, como nós, filhos de Deus, ansiosos por momentos de felicidade. Não existem bandidos. Existem, sim, bandidos da sociedade, que não necessitam de grades, mas de bons médicos, psicólogos, sociólogos e juristas. Enquanto o homem prender e maltratar outro homem, a violência dominará a terra. O criminoso é um doente. Absurdo será maltratá-lo. Ele deve receber adequado tratamento e ser posto simplesmente na impossibilidade de causar dano, mas não como estão fazendo hoje, superlotando prisões, nada fazendo pela alma doente. O pior criminoso tem uma luz de bondade, pois também é filho de Deus. Precisam as autoridades do mundo físico unir a clínica médica à ciência penal. Só assim conseguirão fazer cessar as violências. No dia em que se conhecer melhor o homem, a justiça reinará na terra. A doutrina espírita tem tudo para ajudar o ser. Ela é o consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita nos ensina a virar pelo avesso a nossa alma e tentar limpá-la. Ela dá ao homem o conhecimento de si mesmo. Ela não critica o próximo, mas nos torna severos conosco mesmos. Quem tiver a felicidade de descobri-la e colocá-la no coração, espantará os monstros da imperfeição. Quem está encarnado está sujeito a praticar delitos. Por isso disse Jesus: orai e vigiai. O homem pouco conhece de si mesmo, mas a doutrina espírita ensina-o a descobrir-se. No dia em que ela dominar a terra, não teremos mais prisões. Cada um cuidará de aperfeiçoar-se na bondade. Enquanto a terra não se tornar espírita, cada casa, cada núcleo familiar tem por dever caminhar junto à ciência. Não podemos, de maneira alguma, cair nos erros das antigas instituições, que, julgando-se donas da verdade, atacavam quem não as compreendessem e pecavam pelo fanatismo. Hoje, os espíritas, mais que nunca, necessitam pregar a verdade, não apegados ao mediunismo, mas dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Os espíritas precisam conviver com os dramas da sociedade. A casa espírita tem de ser transformada em um hospital de Deus. A doutrina não perecerá se os seus adeptos forem fiéis aos ensinamentos do Cristo e da codificação. Preciso é que não fiquemos para trás, horrorizados com os fatos que hoje ocorrem. Devemos enfrentá-los, usando os esclarecimentos evangélicos como escudo, sem jamais nos julgar sábios ou santos. O espírita moderno precisa conviver junto aos sofredores, refletindo a bondade divina nos seus atos. Ele não precisa vestir-se de preto, nem ter aparência fúnebre. Só precisa adorar a verdade e lutar por ela. Hoje, aqui me encontro enlaçando com todos os presentes o meu coração, em prol da humanidade, principalmente com todos os jovens que hoje fogem dos compromissos e buscam os vícios. Não os condeno, apenas peço aos encarregados que os assistam, educadores ou pais, médicos ou juristas, que recordem que em cada homem existe uma alma que sofre e sonha,
e que não é totalmente má, somente precisa de tratamento e amor. O jovem, ao se drogar, está em busca de algo. A mulher, ao abortar, julga livrar-se de algo que a atrapalha. Ambos são doentes, precisando de amor e esclarecimentos, mas nem por isso devem receber de um espírita uma crítica sequer. Eles precisam de nós e as casas espíritas precisam urgentemente esquecer um pouco os espíritos e dirigir-se aos encarnados. Eles estão necessitados demais. O centro espírita que fica prestando ajuda apenas aos espíritos sofredores e nada faz pelo encarnado está longe da sua tarefa. Precisamos auxiliar o encarnado para que ele não dê trabalho quando desencarnar. Os espíritos ajudam os homens a conquistar a paz do seu próximo, e os homens cooperam com os espíritos, com suas preces e com seu trabalho em prol dos espíritos doentes. Para o tratamento das obsessões, de especial, com médiuns preparados, para estudo mediúnico, contato com espíritos escolhidos pelos mentores da casa, quando os recém-desencarnados são levados para as casas transitórias. Ninguém deve colocar um médium iniciante para auxiliar um obsessor. Não devemos confundir obsessor com espírito doente. A casa que desejar acompanhar o avanço do mundo moderno tem de lutar pela reforma íntima de cada um, porque as doenças mentais crescem à medida que o homem vai correndo atrás dos bens temporais e se apega à avareza. O espírita precisa jogar fora a veste corroída de orgulho e vaidade, pegar a charrua do trabalho e do despreendimento e cantar a canção do amor. O espírita precisa conscientizar-se do real valor do espírito, para não cair nos erros das outras religiões, que se perderam e caducaram por ter desejado ultrapassar a privacidade do homem, tolhendo a sua liberdade. Deus, perfeito como é, dá a cada filho livre-arbítrio. Condenar, amedrontar, castigar, tudo isso não passa de pobreza de sentimentos. O homem espírita não atira pedras, e sim flores, por conhecer a lei do retorno. Uma casa espírita precisa de pessoas capazes de lidar com os mais sérios problemas e atender a todos com solicitude, respeito, prudência e sigilo. Cada caso é um caso. As dores são dores, não importa como estão sendo suportadas. Ao termos contato com um doente, devemos demonstrar-lhe amor e carinho e, com cuidado, oferecer-lhe ocupação. Nada melhor que a terapia do trabalho para uma alma enferma. Não esquecer de incentivar no iniciante o estudo da doutrina, porque só ela pode nele incutir para sempre o extremado amor à verdade. Para um bom espírita, não existem pessoas totalmente perversas. Todos somos gênios do bem ou do mal, mas todos saídos da inteligência do Todo-Poderoso. O Espiritismo é tão velho quanto a Terra, mas graças a Jesus ele se consolidou nas suas pegadas de fé, amor e caridade. Jesus, o médium de Deus, deixou-nos o exemplo de como se deve tratar os coxos, cegos e dementados, e também como se deve portar um médium evangelizado. É só voltarmos às folhas da história e nos defrontarmos com os fatos mediúnicos marcados nos evangelhos, todos eles repletos de equilíbrio e disciplina. Depois, o codificador lapidou o espiritismo e entregou ao mundo a doutrina espírita. Diante da verdade e da paz, ninguém mais nega os fenômenos espirituais. Podem discordar deles, mas sabem, e como sabem, que eles existem. Muitos comparam as casas espíritas aos cemitérios. Sabem que eles existem, mas não gostam de visitá-los. É, para suas almas materialistas, verdade muito dura. Estou aqui, neste anfiteatro, junto a vocês,
pedindo a Deus por todos e tentando oferecer a cada trabalhador do mundo físico um pouco das minhas experiências, desejando que a Terra cresça em direção a Deus e que em cada estação divina, casa espírita, existam criaturas sabendo orientar aqueles que longe se encontram das verdades espirituais. O Espiritismo tende a acompanhar o avanço da ciência e hoje, com o progresso da tecnologia, não se concebe os espíritas estáticos somente sentados em mesas mediúnicas, desejando doutrinar espíritos desencarnados, enquanto a cada segundo desencarnam pessoas de maneira cruel, e muitas sem qualquer preparo espiritual. Devemos amparar a criança, o jovem, enfim, o ser humano, apresentar-lhes Cristo, não de maneira autoritária, nem fanática, mas vivendo cada espírita de um modo diferente da vida que vivem os homens apegados à matéria, longe da avareza, da bebida, do fumo e dos desvios sexuais. O espírita tem por obrigação tornar-se um ser evangelizado em casa, na rua e no trabalho, não usando as palavras para doutrinar, mas sendo um exemplo de vida para todos os que dele se aproximam. O espírita que só vai ao centro no dia da reunião de um grupo está na doutrina, mas ela ainda não entrou no seu coração. Os mortos precisam dos vivos, mas hoje os vivos precisam um dos outros para não morrerem de dor e solidão. Quem só frequenta os grupos mediúnicos precisa perguntar na casa onde ela está necessitando de ajuda, e nesta devem existir grupos de trabalhos manuais, artesanato, pintura, teatro, biblioteca. O serviço social deve receber de todos os frequentadores um carinho especial. Casa sem caridade é casa sem alicerce. Médiuns espíritas, lutem por uma vida doutrinária e tenham a certeza de que o Cristo está onde a mão ampara, cura e levanta. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. César. Continua no capítulo 13. Até lá!